pensante, tudo bem com vocês? Meu nome é Letícia, aqui é Casa de Pensamentos e hoje eu vim trazer pra vocês as minhas TBRs dos desafios e das coisas que eu quero ler durante esse ano de 2016. Nesse ano de 2016 eu fiz uma resolução de ano novo pra mim mesma e uma que eu tô me obrigando a cumprir. Porque eu vou pegar todos os livros não lidos da minha estante e eu vou dar um fim neles. Eu vou lê-los todos, sem exceção. Para me ajudar nessa tarefa, porque são mais de 80 livros, eu decidi participar de 2 desafios literários durante o ano. E são eles: o desafio Either You 2.0, promovido pela Mari, do Maravilhosas Descobertas, e o desafio do Chiclete Violeta, produzido pela Vicky, do Chiclete Violeta. Para o desafio Either You, ele consiste no seguinte: a gente tem 3 temas para cada mês do ano e você tem que escolher no mínimo um tema para cumprir durante o mês. Você pode cumprir os 3, mas para participar do desafio você só tem que cumprir um. No mês de janeiro, nós temos os seguintes temas: um livro que foi presente, um livro com temática de verão e um livro assustador. Para a categoria de um livro presente, eu escolhi A Chave para Rondo, da Emily Rodda. Como livro de verão, eu escolhi O Príncipe Gato e a Ampulheta do Tempo, do Bento de Luca. E como livro assustador, eu escolhi A Menina Submersa, da Caitlin Kiernan. Em fevereiro, os temas são um livro divertido, um livro que faça parte da sua lista de TBR e um livro que comece com a sua inicial. Para a categoria de livro divertido, eu escolhi toda a série do Guia do Mochileiro das Galáxias. Eu tenho os 5 primeiros livros e falta acho que o 6º e eu não sei se lançou o 7º, mas essa série foi escrita pelo Douglas Adams. Como um livro que já está na minha lista de TBR, eu escolhi O Mágico de Oz, do L. Frank Baum. E para a categoria de livro que começa com a minha inicial, eu escolhi Laços de Família, da Clarice Lispector. Para o mês de março, a gente tem as categorias um livro que tenha mais de 300 páginas, um livro escrito por uma autora mulher e um livro de capa feia. Para o livro que tem mais de 300 páginas, eu escolhi Outlander, da Diana Gabaldon. Para a categoria livro escrito por uma autora mulher, eu escolhi Morte Súbita, da J.K. Rowling. E para a categoria livro capa feia, eu escolhi O Perfume, a História de um Assassino, do Patrick Suskind. Em março, a gente tem os temas livro que você comprou pela capa, um livro que você abandonou e um livro que seja lançamento. Eu não tenho aqui nenhum livro que seja lançamento, então eu deixei essa categoria sem livros, mas para um livro que eu escolhi só pela capa, eu peguei O Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde, e para livro abandonado, eu escolhi Os Cemitérios de Dragões, do Rafael Dracon. Para o mês de maio, temos as características: um livro vencedor do Prêmio Pulitzer, um livro que tenha sido recomendado e um livro que seja modinha. Da mesma forma como o lançamento, eu não tenho na minha estante nenhum livro que tenha sido vencedor do Pulitzer, então eu também deixei essa categoria vazia. Mas, como livro recomendado, eu escolhi a trilogia Filhos do Éden, do Eduardo Spohr. Eu só tenho os 2 primeiros livros, mas eu já vi que o 3º saiu e eu vou tentar adquiri-lo, de modo a completar aqui a trilogia. E para a categoria modinha, eu não escolhi um livro, e eu não acredito muito nisso de modinha, mas como a gente tem que respeitar a categoria, eu escolhi a HQ Arlequina, número 1, dos Novos 52 do DC Comics. O mês de junho tem as categorias um livro nacional, um livro proibido e um livro da capa linda. Então, para a primeira categoria de livro nacional, eu escolhi O Arraial dos Penitentes, do Silvio da Costa Matos. Para a categoria de livro proibido, eu também não escolhi um livro, eu escolhi uma HQ, uma graphic novel, e eu vou ler V de Vingança, do Alan Moore e do David Lloyd. E para um livro de capa linda, eu escolhi O Hobbit, do J.R.R. Tolkien. No mês de julho, as categorias são um livro clássico, um livro de bolso e um livro policial. Para a primeira categoria de livro clássico, eu escolhi O Vermelho e O Vermelho e o Negro, do Stendhal.
Para a categoria livro de bolso, eu escolhi Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. E para a categoria de romance policial, eu escolhi O Chamado do Cuco, do Robert Galbraith. As categorias do mês de agosto são um livro ilustrado, um livro de romance e um livro que faça parte de uma trilogia. Para a primeira categoria de livro ilustrado, eu escolhi essa edição de Alice no País das Maravilhas, escrito pelo Lewis Carroll. Para a categoria de romance, eu escolhi O Coração do Leão, da Mia Sheridan. E como livro que faz parte de uma trilogia, eu escolhi o segundo livro da trilogia O Mago Negro, que é A Aprendiz, da Trudy Canavan. O mês de setembro tem as seguintes categorias: um livro que seja uma distopia, um romance de banca e um livro colegial. Eu não tenho nenhuma distopia na minha TBR, então eu deixei essa categoria sem livros. E eu também não entendi muito bem o que seria a categoria colegial, né? Nem que tipo de livro se encaixaria. Então eu deixei também sem livros, mas para a categoria romance de banca, eu escolhi The Sum of All Kisses, da Julia Quinn. Para o mês de outubro, a gente tem as categorias um livro de suspense, um livro chick lit e um livro que te remeta à infância. Da mesma forma que várias outras categorias, eu não tenho nenhum livro chick lit aqui na minha TBR, então eu deixei sem livros. Porém, para a categoria romance, eu escolhi Sob a Redoma, do Stephen King. E para a categoria um livro que te remeta à infância, eu escolhi Harry Potter e o Enigma do Príncipe, pela J.K. Rowling. O mês de novembro tem as categorias livro que dê pra você ler em um dia, New Adult, um livro cujo título só tenha uma palavra. Para a categoria livro que você pode ler em um só dia, eu escolhi Segredos de uma Noite de Verão, da Lisa Kleypas. Como livro New Adult, eu escolhi Marcada, da PC Cast e da Christine Cast. E eu procurei na minha TBR toda, eu não tenho um único livro que só tenha um título, uma palavra no título, então eu também deixei essa categoria vazia. Por fim, no mês de dezembro, a gente tem as categorias um livro que se passe no Natal, um livro que tenha recebido uma crítica ruim e um livro que tenha números no título. Eu não tenho nenhum livro que se passe no Natal e nenhum dos livros que eu tenho aqui, que eu tenha procurado, nenhum deles recebeu uma crítica ruim, então eu só vou cumprir uma categoria desse mês, que é a de livros que tem um número no título, e para ela eu escolhi 1984, do George Orwell. Essa foi a TBR do Desafio I Dare You 2.0.